Pessoal, vamos orar então? Continua do jeito que você está aí mesmo, sentadinho. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos permitir estarmos aqui, Pai, na Tua presença, para aprender mais sobre o Senhor. Deus, eu peço ao Senhor por cada vida que está aqui nessa noite, Pai, que tem um compromisso com o Senhor, Pai, que está aqui ansiando aprender mais do Senhor e da Tua palavra, Pai. Eu peço ao Senhor que eles sejam recompensados, Pai, e que tudo aquilo que viemos aprender aqui, Pai, que o Senhor venha trazer entendimento ainda maior no coração de cada um. E eu peço ao Senhor, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida. Aqueles que porventura estão a caminho, Pai, que o Senhor os traga em paz e segurança e seja conosco em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Pessoal, nós vamos fazer uma mudança nessa matéria dos evangelhos. Na verdade, eu acho que essa mudança ela vai ser benéfica para nós. Mas pelo motivo da mudança eu não tenho a apostila ainda. Por quê? Eu mudei ela, nós íamos estudar os evangelhos, os 4 evangelhos. Só que agora essa matéria não vai ser só os evangelhos, nós vamos falar do Novo Testamento inteiro de uma vez, porque aí a matéria ela vai chamar agora, ao invés de os evangelhos, vai ser panorama do Novo Testamento. Aí nós vamos falar de todos os livros do Novo Testamento, entendeu? Vou tentar fazer pelo menos os evangelhos, um por aula, porque aí depois, quando eu entrar nas cartas de Paulo, vai ter algumas que a gente consegue fazer 2, porque é um panorama, né? O que é um panorama, né? Igual quando a gente tira aquela foto panorâmica, né? É uma foto geralzão assim, mas não tem detalhe nenhum, né? Assim, ó, vamos entrar, aprofundar. Então vai ser um apanhado geral, tipo, por exemplo, quando a gente entrar nas cartas de Paulo, né? Você vai ver lá até Timóteo, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Aí nós vamos ter uma visão macro, uma visão ampla do que está sendo falado, mas não é uma visão detalhada. Nós não vamos entrar lá e gastar um estudo profundo em cada carta dessa. Então nós vamos fazer, pastores, nós estamos mudando essa matéria aqui, eu estou falando. Nós começamos agora. Não, nós começamos agora. Eu estou falando que essa matéria ela não vai ser mais os evangelhos. Agora ela vai ser panorama do Novo Testamento. Então nós vamos falar de todo o Novo Testamento, todos os livros de uma vez. E aí nós vamos pegar todos os livros, nós vamos ter que pegar pelo menos um dia para falar de Paulo, para a gente entrar nas cartas de Paulo e entender qual que é. A Lília está rindo ali, ó. Eu nem gosto de falar de Paulo. Eu vou sentar perto de Paulo lá, trocar uma ideia com ele. Bem depois que eu tiver sentado com Jesus bastante tempo, né? Pra você ter ideia, depois que a gente tem ali Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Depois de Atos, só tem Paulo. Ele foi o que mais deixou escrito, cara, entendeu? E a doutrina bíblica, quem escreveu foi Paulo. O que é de doutrina para a igreja, quem escreveu foi ele, entendeu? Ele falou que ele foi o que mais trabalhou e ele é o maior dos apóstolos. Mas só que ele em outro momento ele se considera o menor também. Então, a gente vai fazer esse apanhado geral, por exemplo, nós vamos falar dos 4 evangelhos. Nós vamos falar dos 4 evangelhos, depois nós vamos entrar em Atos. Vamos entender, Atos é o quê? A história da igreja, cara, onde que inicia a igreja e inicia ministérios. E ali também inicia o ministério de Paulo, Estevão, e a partir dali nós vamos entender as viagens missionárias e a gente entender o contexto de cada igreja local onde Paulo ele deixou uma carta ou ele enviou uma carta. Tem igrejas que ele não foi, ele só enviou a carta. Roma, por exemplo, ele nunca chegou a ir a Roma. Ele teve vontade de ir, mas não conseguiu ir. Então, nós vamos falar um panorama dessas cartas. Porque aí, por exemplo, você vai ter... Quando a gente entende o panorama, a gente entende a carta. O que estava passando
em Filipos, na igreja de Filipos, quando Paulo mandou uma carta para lá, o que estava acontecendo? Nós vamos passar um geralzão só para a gente entender. Então, quando a gente pegar as epístolas pequenininhas, né, que tem pouca coisa, Tessalonicense, aí a gente vai, talvez a gente passe umas 2 ou 3 no mesmo dia, mas aí nós vamos pegar, então, panorama do Novo Testamento. Vamos pegar tudo e terminar só em Apocalipse. Mas nós não vamos falar de escatologia, tá? Nós vamos falar de Apocalipse. Escatologia, aí nós temos que voltar lá em Malaquias, Daniel, aí sim vai ser escatologia, mas escatologia vai ser mais para frente. Na hora que nós estiver bruto já, entendeu? Então, por esse motivo, eu não tenho a apostila agora, porque essa parte dos evangelhos é uma apostila, como se diz, a apostila é a autoria minha mesma, dos evangelhos, né? Mas do restante, nós não temos ainda, mas talvez para a semana que vem, na aula de semana que vem, eu já vou trazer já para nós, então, para a gente seguir essa apostila, porque a apostila é bom, né, cara? Que a gente tem o material em casa, a gente pode dar uma olhada. Então, nós vamos entrar agora, nós, relembrando, quem estava aqui na primeira aula dos evangelhos? Então, beleza. Você não estava não, pastora? Não estava não? Nós fizemos um apanhado geralzão mesmo, desde Gênesis até chegar Mateus. A gente fez um apanhado pegando qual o contexto onde a Babilônia ela aparece na Bíblia, e quando some a Babilônia aparece o Medos e Persas, e do Medos e Persas até Jesus tem 430 anos. Então, nós falamos o que aconteceu dentro de 430 anos, qual o contexto, o que aconteceu no mundo, e Jesus chegou nesse mundo, o que aconteceu nesse período. A gente fez esse apanhado só para o pessoal entrar e entender que mundo que é aquele que, quando Jesus chega, que era algo bem diferente do que tinha acontecido no último livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Então, nós fizemos... Oi? Eu não coloquei ainda a aula, porque, na verdade, eu fiquei abafado com esses negócios, eu estou com 5 aulas para pôr lá, que é a primeira dos evangelhos, a que a gente fez ontem, e os 3 dias do seminário. Eu vou colocar, mas eu não fiz ainda, e não vou ter tempo essa semana também. Talvez no domingo eu coloco, aí eu vou colocar tudo lá para a gente. Mas essa aula é muito importante, porque eu peguei aquele... Você estava no dia, pastora, que a gente pegou aquele mapinha, a gente foi explicando passo a passo no mapinha, divisão do reino, os profetas. Tá. Aí eu passei aquela aula de novo e entrei no período dos impérios, né? Medos e Persa, o Império Grego, o Império Romano, até que chega Jesus. Mas essa aula ela tá boa. Eu vou colocar ela no grupo para vocês acompanhar. Então agora nós entramos nos evangelhos, ok? Então nós vamos aqui para a gente entender, cara. Nós falamos isso desde o início. Quando a gente vai estudar um livro bíblico, em especial um livro bíblico, né, nós estamos aqui falando de teologia, nós precisamos entender, fazer algumas perguntas para o texto. Nós estudamos isso em hermenêutica, né? Quais são as perguntas que a gente faz para o texto? Vocês lembram? Só 10 de cada vez, porque senão... não as regras. O que nós precisamos entender do texto? Nós precisamos fazer algumas perguntas para o texto, assim, para que... quem é o escritor? Quem foi? Né? Isso, para quem foi destinado, pais, meninas, pastora. Pastora, deixa eu falar. Eu falei com o pessoal aqui que nós alteramos a matéria dos evangelhos. Agora ela não vai ser só evangelhos, ela vai ser panorâmico do Novo Testamento. Então nós vamos falar do Novo Testamento inteiro agora. Nós tivemos só um pouquinho de mudança só. Ia ser só os 4 evangelhos, agora vai ser os 27 livros. Então, as perguntas que nós fazemos para o texto, quais são elas? Quem é o autor desse texto? Né? Qual é a data que esse texto foi escrito? De que lugar ele foi escrito? Onde essa pessoa estava? Qual o tema do livro? Né? Para que serve esse livro? Qual que é o público que ia receber esse livro? E qual o propósito desse livro? Então,
nós tratamos isso. Vou explicar só para o diácono William agora, mais uma vez. Se chegar mais alguém, eu não vou falar, gente. Me perdoa. Não é porque eu tive que eu falei com todo mundo que está chegando que a gente mudou a matéria, entendeu? Diácono William, nós mudamos a matéria, ela não é mais evangelhos agora. Não. E agora nós vamos estudar o panorama do Novo Testamento. Então, nós vamos estudar o Novo Testamento completo. E por esse motivo eu não tenho uma apostila aqui do panorama do Novo Testamento, que a gente alterou. Ia ser só o Evangelhos, agora vai ser o Novo Testamento inteiro. Que vai ser melhor para nós, que a gente já faz um completão já. Então, gente, aí nós fazemos essas perguntas para o texto, né? Quem é o autor, de onde foi, que data que ele escreveu. Às vezes, de onde foi, que data escreveu, não faz sentido para nós numa pregação. Talvez não vá somar, mas talvez vai somar de onde foi escrito, porque é importante. Por exemplo, quando a gente for estudar a vida de Paulo, por exemplo, você vai ver que ele não estava nos lugares, ele não estava, por exemplo, a carta de Romanos, que ele escreve à igreja de Roma, ele não estava lá quando ele escreveu essa carta. Ele estava em outra cidade com a intenção de ir a Roma e ele queria a carta de... Gente, Romanos precisa de uns 2 meses para a gente falar só de Romanos, mas eu não vou gastar esse tempo todo, não. Tem um pastor, que eu esqueci, ele foi um reformador, um puritano, um cara muito antigo. Ele pregou só Romanos durante 9 anos na igreja dele, só a carta de Romanos. Romanos, vocês vão ver que é a carta mais bruta que existe, velho. E você vai ver os grandes homens de Deus que se converteram lendo Romanos. Tipo John Wesley, Martim Lutero. Foi cara assim, que lendo Romanos se converteram. Lendo Romanos. E foi assim, a nata da teologia, assim. Os grandes homens, assim, muitos deles, se converteram quando se depararam com algum texto de Romanos. E Paulo escreveu Romanos para quê? Nós não vamos falar de Romanos hoje, mas é só um exemplo. Para que Paulo escreveu Romanos? Ele queria muito ir a Roma, só que ele estava sem tempo e ele não podia ir, porque ele tinha que ir em outros lugares que eram estratégicos. Aí sabe o que ele fez? Ele falou assim, porque não se sabe ao certo quem instituiu a igreja de Roma. Eles vão falar, foi Pedro, o Papa, o primeiro Papa. Não foi Pedro, não foi Pedro. A hipótese mais aceita pelos estudiosos é que daquele episódio no Atos 2, no Pentecoste, tinha muitos romanos ali. Pessoas que depois do Pentecoste tiveram aquela visitação do Espírito, foram embora para Roma e lá eles abriram essa igreja. Não é Pedro, ele não é o Papa, o primeiro Papa, que tomou conta de Roma e dali que partiu o papado, que Pedro é o primeiro. Isso aí não existe, nós vamos falar disso hoje. Mas Roma... então Paulo ele queria ir a Roma, mas só que não dava para ele ir. Aí sabe o que ele fez? Ele escreveu, os estudiosos não falam nem que uma carta não, cara, ele escreveu um tratado teológico, ele escreveu tudo o que ele acreditava de evangelho, e ele mandou para Roma assim, isso tudo que eu estou mandando é tudo o que eu acredito, eu estou querendo que vocês me conheçam, antes que eu chegue aí, na hora que eu chegar, vocês já sabem o que eu acredito. Então ele mandou a carta aos romanos, que foi a carta, um tratado teológico, ele fala de tudo, da base de tudo, do início de tudo, ele fala, cara, de tudo. Romanos é top dos top, entendeu? Então, assim, quando a gente entende de onde ele estava, talvez vai fazer um efeito assim. Mas nem sempre, você falar do ano, nem sempre, às vezes vai ajudar, mas nem sempre vai ser um diferencial da sua pregação, do seu sermão, você saber onde foi escrito, ou a data. É bom saber, eu prefiro sempre saber, embora talvez eu não precise usar. Mas para um estudo sempre é bom, tá? Então, dar uma base do tempo. Por exemplo, nós vamos ver aqui em Mateus agora. Nós vamos estudar, hoje nós vamos falar dos 4 evangelhos, no geral, e vamos falar de Mateus. Vou falar porque são 4, e vamos entrar em Mateus, vamos falar de Mateus tudo hoje, se Deus quiser, Deus vai permitir. Meu Deus, meu pai, já estou tenso já, deixa eu ver aqui, 8:03. Meu Deus. O reverendo Marcelo, ele falou assim, eu falei com ele assim, não, pastor, não, pode ficar tranquilo,
Na teologia lá, tem vezes que a aula é de 1h40. Ele, meu Deus, pastor, você tem conteúdo demais. 1h40 de aula. Falei, rapaz, você falando isso comigo, que eu tenho conteúdo, né? Igual o apóstolo falou, o mestre tem que ser o mais humilde mesmo, né? Ele é bem humilde. Aí, então, por exemplo, nós vamos estudar os 4 evangelhos. Por que 4 evangelhos? Vocês têm ideia? O que significa o número 4 na Bíblia? Só 3 de cada vez. Não, o 7 é perfeição. O 3 é trindade. O 4, o 4 ele significa universal. Os 4 cantos da terra, né? O 4 ele fala no sentido de totalidade, universal. Por isso a Bíblia cita os 4 cantos da terra. Então os 4 ventos. Então o 4 ele dá a intenção de totalidade. E nós temos 4 evangelhos na Bíblia. A gente escuta as pessoas falarem evangelho, mas 4 evangelhos. Mas não são 4 evangelhos, são 4 relatos diferentes de um mesmo evangelho. E 3 desses, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? E desses 4 evangelhos, 3 deles são o quê? Mas o nome é o quê? Sinóticos. Vamos isso aqui, gente, a melhor método da gente aprender é pela repetição, tá? Isso é comprovado. Então eu vou repetir algumas coisas que talvez eu já falei lá atrás, né? E que vocês vai entrar na mente. Isso aqui eu já falei, mas vou falar de novo. E eu dei o exemplo dessa caixa e vou dar de novo. O que é o evangelho sinótico? Nós estamos aqui olhando... Deixa eu falar daqui, porque senão eu não vou aparecer na filmagem, né? Eles vão se ouvir falar. Nós estamos falando daqui, disso aqui. Como é que é o nome desse negócio aqui? Pedestal? Como? Pode ser um tripé também. Pá, quebrou, tem tudo. Nós estamos falando desse negócio aqui. Se eu perguntar a vocês que estão olhando para cá, e eu falar com vocês assim, detalha para mim, faz um detalhamento disso aqui. Vocês podem até fazer um desenho, mas vocês só conseguem passar o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo isso aqui, Vocês não sabem o que tem aqui. Vocês não sabem como é aqui, porque vocês só estão vendo aqui. Agora, se eu perguntar a uma pessoa que está aqui, ela vai me passar uma visão de lado e ela não consegue ver o que está aqui. E talvez ela não consiga estar aqui porque ela vai ver algo diferente do que a pessoa que está aí vê e do que a pessoa que está aqui vê. E eu estou aqui, eu não vejo o que vocês veem. E não consigo enxergar o que a pessoa de lá está vendo. Eu tenho a visão daqui. Então, se todos nós fizermos um relato sobre isso, serão relatos diferentes de uma mesma coisa. Então, todos nós faremos um relato disso, só que terão 3 visões diferentes. Porque o que eu vejo eu vou relatar, o que vocês veem vocês estão relatando, e o que a pessoa de cá vê, relata, mas tudo é a mesma coisa. Então, o evangelho sinótico é olhar o mesmo objeto com uma perspectiva diferente. Então, os evangelhos, eles falam da vida de Jesus, que é o central, porém de perspectivas diferentes. Pessoas diferentes fazem relatos similares, porém diferentes. E nós vamos ver alguma coisa dentro dos evangelhos que vão parecer que é alguma confusão. Nós falamos disso na hermenêutica, né? Um cita só dois aleijados, o outro fala que Jesus estava saindo da cidade, o outro evangelho fala que Jesus estava entrando. Então, essas coisas, talvez a gente fale disso, mas nós já falamos disso em hermenêutica, que não são problemas, né? São pontos de vista diferentes. Talvez a gente possa falar disso. Então, os evangelhos sinóticos, significam olhar pelo mesmo ponto de vista, pela mesma perspectiva. E dos 4 evangelhos, são 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João não é sinótico, porque João ele muda totalmente o foco, e ele não trata mais Jesus como Mateus, Marcos e Lucas. O propósito de João é totalmente diferente. João não foca nas coisas que o Mateus, Marcos e Lucas focam. Então,
desses 4 evangelhos, por exemplo, acredita-se, os estudiosos, os cabeção, como se diz, que o evangelho de Marcos, segundo João Marcos, foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá? E Marcos, ele foi discípulo? Não foi discípulo. Vocês sabem o nome dos discípulos? Eu sei só por causa da musiquinha. Olha, a música é: Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Era Simão Pedro, Felipe e Mateus, Tadeu, Tiago, João, Tiago e André, Bartolomeu, Judas, Simão e Tomé. Eu estava cantando na cabeça aqui falando, entendeu? Se essa musiquinha eu não ia saber. Dificilmente. Então, Marcos não era discípulo, ele não foi discípulo, mas ele era discípulo de quem? De Paulo, tá? Então, ele escreve na perspectiva de Paulo. E nós vamos, quando a gente falar de Marcos, do evangelho de Marcos, vocês vão ver a ligação que ele tem com Paulo, muito bacana. Martim Lutero? Não me recordo dessa. Inspirado? Não, eu não sei dessa aí, não. A gente anota aí para você pesquisar isso aí para nós e trazer essa resposta para nós, por favor. Tinha um professor na teologia lá que tudo você perguntava, ele anota aí você pesquisa lá na sua casa e depois você fala para a turma aí. Jorginho, pastor Jorginho. Ele falava assim: boa pergunta, pai, pesquisa isso aí na sua casa e traz para nós. E tinha uns negócios que ele ia falando, aí ele chegava assim, num ponto assim, que ia, tipo, desenrolar tudo ele. E sabe por que isso? Aí a gente ficava assim a ele: pesquisa na sua casa, na hora que você chegar. Porque ele falava assim: porque vocês têm que acostumar, vocês têm que perguntar nada, tudo não. Eu não estou replicando não, tá? Eu só estou falando dele. Aí vocês não têm que perguntar tudo para mim também. Vocês podem pesquisar, ué, entendeu? Porque se vocês não pesquisar, vocês são perguntadores. E vocês têm que ser pesquisadores. Ele falou assim: em Gênesis capítulo 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele pede animal que tinha que ser de 3 anos e meio. Sabe por quê? Aí todo mundo: boa pergunta. Aí ele: pesquisa na hora que você chegar em casa. E se você acha que eu pesquisei? Até hoje eu preciso pesquisar esse negócio. Então nós vamos pesquisar isso aí. Então, gente, então acredita-se que o evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Tá? E o evangelho de Marcos, para você, pode entrar aí, viu? Não tem problema não. O evangelho de Marcos, ele, para você ter uma ideia, apenas 26 versículos de Marcos não aparecem em Mateus e em Lucas. O evangelho de Marcos, praticamente 90% dele é repetido tudo em Mateus e em Lucas. Ele, pode falar. Por que de? Não, nós estamos falando disso agora aqui. Não, pode continuar a pergunta aí. Não, porque isso é uma semelhança bem pouquinha. Às vezes muda uma frase só. Nós vamos falar por que são 4 e por qual motivo que precisou ser 4. Entendeu? Nós vamos falar. Então, acredita-se que Marcos ele foi a fonte primária para Mateus e para João, para Mateus e para Lucas, por ele ter sido o primeiro evangelho a ser escrito. Então, eles usaram Marcos de base. Tá? Embora Marcos ele não tenha sido testemunho ocular, porque ele não foi discípulo de Cristo, ele ouviu relatos de alguém que foi eu falei agora aqui, o que eu falei? Que era uma testemunha ocular. Ele ouviu de alguém que foi testemunho ocular, que era Pedro, tá? Aliás, que era... Não, e ele ouviu foi de Paulo. E Paulo, a testemunha de Paulo é que Paulo ele encontrou com Cristo, e ele vai falar disso lá em Coríntios, que existe um homem que se no corpo ou fora dele não sei, foi levado ao terceiro céu, mas Paulo também não andou com Cristo, ele era contemporâneo, ele viveu na mesma época, mas ele não caminhou com Cristo. Tá? Então, dando sequência, então Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos que trazem praticamente os mesmos relatos, tá? Como eu disse, o evangelho de Marcos está praticamente todo dentro de Mateus e todo dentro de Lucas. E por que 4 evangelhos? Nós temos aqui 4 públicos diferentes. O evangelho segundo Mateus, o evangelho de Jesus que a gente fala, porque o evangelho não é de Mateus, o evangelho é de Cristo,
conforme o relato de Mateus. Mateus, ele escreve com qual intuito? Mateus, ele está escrevendo para os judeus. E ele está querendo mostrar que Jesus, ele é o Messias esperado do judeu, aquele Messias do Antigo Testamento. Então, todo o relato de Mateus é trazendo para o judeu, mostrando que aquele Cristo que eles esperavam no Antigo Testamento, é esse Cristo que está ali. Então, o relato... Você ia perguntar alguma coisa? Eu comecei a ver só. Então, lá tem algumas cenas que o Mateus, ele ficava, tipo assim, Jesus estava fazendo milagre aqui, ele ficava aqui. Uhum. Você acha que foi assim ou tipo, ele escreveu bem depois? Não, para mim foi bem depois. Foi depois? Na verdade, os relatos começaram um bom tempo depois. O que aconteceu na época de Jesus? Vocês lembram que assim que Jesus subiu, ele falou o seguinte, que ia voltar, correto? Ele não falou quanto tempo que ele ia demorar. O que estava acontecendo na igreja de Tessalônica? A galera estava vendendo tudo que eles tinham, porque eles estavam achando que Jesus ia voltar naqueles dias. Paulo, o que Paulo fala para a igreja? Paulo fala assim, ó, primeiro os que morreram em Cristo, depois nós. Paulo se incluiu no meio da galera. Ele falou assim, depois nós que estivermos vivos. Ou seja, até o próprio Paulo acreditava que Jesus estava às portas, entendeu? Então, o que acontece é que a galera, as coisas estavam acontecendo, ninguém estava relatando nada não. Só que quando Jesus vai, e essa geração agora começa a estar passando, e os discípulos, olha você vê, entenda o lugar que nós estamos falando de um povo que era fariseu, zeloso pela lei, escribas, que já tinham costume de relatar tudo com perfeição, e um grupo essênios, aquela galera tudo bruto, que relatava as coisas, faziam coisas históricas, eles esperavam um Messias, só que quando Jesus vem e ele muda tudo aquilo ali, eles acreditavam que Jesus ia subir ali, Jesus já ia libertar o povo, ele já ia resolver tudo, mas começou a demorar. Aí aquele povo já começa assim, na minha cabeça, tá? Não está na Bíblia isso, que eles falaram assim, cara, daqui a pouco vai passar essa geração nossa, nós temos que relatar isso. Nós temos que pegar essa galera que viveu isso aqui e vamos relatar, porque senão daqui a pouco nós estamos indo embora aí, o pessoal está perseguindo a gente aí, nós vamos ser mortos e ninguém escreveu nada do que aconteceu aqui. Vamos começar a relatar. Então, os primeiros relatos não foram assim, como The Chosen mostra, por exemplo, que Mateus estava atrás e relatando por que não foi assim. Porque eles não, para eles, quando Jesus chega, resolveu tudo. Eles não tinham que relatar mais nada. É o libertador do povo, ia reinar com aquele Deus. Eles, vou fazer um relato para quê? Sendo que agora nós vamos viver. É o noivo, cara, chegou. O noivo que nós estamos esperando chegou. Vou relatar o que dele? Ele está comigo agora, entendeu? Então, eles não esperavam isso. Eles tiveram que fazer isso quando viram que Jesus foi e deixou a promessa. Vou voltar. Então, quando essa promessa, ela tarda, né, porque não é o nosso tempo, inclusive o próprio Paulo acreditava que seria no tempo dele, eles começam a relatar, cara, vamos relatar, porque se Jesus não voltar agora, o pessoal vai saber quem é. Porque eles também tinham história, eles tinham a história para ensiná-los. O que aconteceu em Juízes? Quando para mim, é o que é pregado isso aí como uma coisa bela, uma palavra de Josué. Josué fala assim com o povo, na minha tradução, né? Vocês façam o que vocês quiserem da sua vida. Vocês podem, adorar outros deuses, viva a sua vida lá vão ter, do jeito que vocês quiserem. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou isso, para mim foi um erro ele falar isso. Porque ele era o líder do povo, entendeu? Então ele deu uma carta de alforria para a galera, falar assim, vivam do jeito que você quiser. Aí sabe o que aconteceu? Morreu toda aquela geração e nasceu uma geração que não conhecia a Cristo e nem os feitos de Jesus. É isso que aconteceu. Então, quando a gente prega Josué, não estou falando mal de Josué, né? Quem sou eu para falar do Josué? O cara que levou o povo, guiou o povo lá para a terra de Canaã. Mas quando ele fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que a gente vê até congresso com essa frase, para mim não foi uma frase boa, bem falada, porque a consequência daquela frase foi terrível no povo, entendeu? Morreu a geração e nasceu outra que não conhecia a Cristo e nem os feitos dele, entendeu? Então você vê como que foi ruim para o povo isso. Então, aí eu esqueci até onde...
Então, eles não estavam relatando ao mesmo tempo, porque para eles resolveu tudo, não precisava relatar. Então, acredita-se que quando Jesus começa a tardar a promessa, eles vamos relatar, porque se a gente morrer, alguém vai ficar sabendo o que aconteceu aqui. Entendeu? Então, Mateus, a ênfase de Mateus é mostrar que Jesus, ele era o rei dos judeus. Os judeus esperavam alguém que era descendente de quem? De Davi e de Abraão, fosse da linhagem de Abraão. Aí, quando nós começamos Mateus capítulo 1, abre aí, Mateus capítulo 1. Nós já tivemos uma aula aí sobre a genealogia de Jesus, numa hermenêutica, nós falamos um dia aí sobre a genealogia de Jesus, uma baguncinha que tem no meio aí, uns BO que tem aí na genealogia, mas olha, a preocupação de Mateus era falar assim, gente, esse é o Messias esperado por vocês. Mateus, ele cita cerca de 60 profecias hebraicas, ele faz 40 citação do Antigo Testamento referente a Jesus, Mateus. E ele é o evangelho que mais cita promessas acerca de Jesus, porque ele queria mostrar que Jesus era o Messias esperado. E como o povo precisa, Jesus, o Messias, ele vem de quem? Da linhagem de Abraão, filho de Davi. Olha como começa a genealogia que Mateus escreve. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pronto. Aí ele volta, aí ele começa a genealogia lá de Abraão. Aí ele começa falando para o povo assim, ó, esse cara é filho de Abraão, tá? Aí ele vem de Abraão, pegando a genealogia, até chegar em Jesus, para mostrar para o povo assim, ó, tá vendo? Ele é filho de Davi, filho de Abraão, assim como a promessa falou. E no caso, assim, no costume dos judeus, será que eles, compartilhavam entre eles? Assim, eu sou filho de quem? Com certeza. Inclusive hoje o judeu sabe de que tribo que ele é descendente. Ele sabe. Ele sabe da tribo, mas se ele sabendo da tribo, ele sabe quem são os pais da tribo dele, né? O camarada, ele sabe que se ele é da tribo de Davi, ele sabe de onde vem a linhagem dele, das 12 tribos, ele sabe. Aí, Mateus, ele é destinado principalmente aos judeus, porque ele queria mostrar para os judeus que Jesus é o Messias, é o Cristo esperado, tá? E o símbolo do evangelho de Mateus é o leão, porque é o rei dos judeus. Os evangelhos, ele tem um animal que representa cada evangelho, e nós vemos esse animal, se eu não me engano, em Jeremias ou Ezequiel, de um trono, um anjo com 4, Ezequiel, né? Tinha leão, de um homem, né? Uma águia e um leão. Então, isso, de um boi, aliás, um boi, uma águia, um leão e um homem. Esses são os 4 símbolos também que nós vemos nos evangelhos. E, inclusive, 4, outra coisa que é 4, são as cores na entrada do tabernáculo. Olha, a cor púrpura, ela é a cor da realeza, ela apresenta Jesus como rei, e ela representa o evangelho de Mateus também. Na entrada do templo, do tabernáculo, o carmesim, que lembra a cor vermelha, ela significa o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Ela é representada por um servo. Servo é o quê? É Jesus no evangelho de Marcos, nós vamos falar. O branco é a pureza, perfeição, justiça de Deus, representa o evangelho de Lucas. E o azul representa o céu, divindade, que é o evangelho de João. Tá? Isso aqui, gente, eu vou passar tudo para vocês, essas folhas aqui, tá? Para vocês terem isso anotado. Aí, Mateus, então, o símbolo de Mateus é um leão, e Jesus é representado em Mateus como o rei dos judeus, e a ênfase de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias esperado, filho de Davi, filho de Abraão. Isso é só Mateus. Agora, Marcos, ele foi escrito para quem? Para os romanos. E a ênfase de Marcos é mostrar Jesus como servo. Quando você lê o livro de Marcos, leia na sua casa o Evangelho de Jesus, conforme Marcos, você vai ver assim, o relato do evangelista Marcos é o seguinte, Jesus imediatamente, a partir, quando ele fez isso, ele foi para esse lugar. Aí ele fala o que Jesus fez. Imediatamente saiu Jesus para esse. Mostrava serviço, mostrava agilidade, Jesus trabalhando. Por quê?
foi escrito para os romanos. E Jesus era apresentado como um servo. Como um servo. E por que não aparece genealogia em Marcos? Servo não tem genealogia, ninguém quer saber. Os romanos, para que quer saber a genealogia de Jesus? Não ia fazer diferença nenhuma. Porque ele é tratado como um servo. Servo não tem genealogia. Então, por isso que nós não vemos genealogia no Evangelho de Marcos. E o símbolo do Evangelho é um boi. É um boi, por quê? Simboliza mesmo trabalho, carga, trabalho, puxar peso. Então, Jesus, no Evangelho segundo Marcos, foi escrito para os romanos e tinha a intenção de apresentar Jesus como servo, trabalhador, que serve. Tá? Então, o símbolo do livro é um boi e sem genealogia, porque um servo itesamera, qualquer a genealogia dele, ninguém quer saber. Né? Então, agora Lucas, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito a princípio para Teófilo, um camarada chamado Teófilo, e que foi, porém, destinado aos gentios. E os gentios eram quem? Eram os gregos. Os gregos, ali representados por Teófilo. Lucas faz um relato científico. Vocês podem ver que quando a gente for estudar sobre Lucas, no início de Lucas, então só para não ficar só nas minhas palavras, olha como é que começa Lucas. Ó, prefácio. Visto que muitos houve que entender uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra de Deus. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de uma acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Lucas coloca em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, Lucas, ele investiga algo com as pessoas que foram testemunhas oculares. Então, Lucas, ele começa a investigar isso, tá? E Lucas, que é o autor do Evangelho de Lucas, ele é o autor de mais um livro no Novo Testamento. Vocês sabem qual? Atos, isso aí. Ele é também o autor do livro de Atos. E em Lucas, é destinado aos gentios, né, que eram os gregos ali, o que ele queria passar a imagem de Jesus? Como homem perfeito. Jesus é o homem perfeito em Lucas. E quando fala assim que o evangelho é destinado aos gentios, está mostrando que o evangelho de Cristo abrange todo mundo, cara. Em Mateus, onde começou a genealogia de Lucas? De Jesus, começou em Abraão. Olha em Lucas, onde começa. Você vê como é que os caras tinham a manha, velho. Olha a genealogia que Lucas, ele relata, está no capítulo 3. Está no 3? Isso, 3:23, pastora? Olha para você ver, ó. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José. Aí ele vai passando tudo. Olha a última pessoa que ele está citando lá. Filho de Adão. Filho de Deus. As últimas coisas que ele está citando aí, no versículo 38, capítulo 3, 38. Olha, onde ele pega Jesus e onde ele desemboca Jesus? Lá em Adão. E filho de Deus. Por quê? Ele está mostrando assim para os gentios. Deus, Jesus, também serve para você. Porque ele serve desde o primeiro homem da humanidade. E todo mundo veio desse camarada. Entendeu? Então, Lucas, ele está mostrando que o evangelho de Cristo, ele é abrangente a toda criatura no planeta. Entendeu? Mateus fez diferente. Ele começou em Abraão porque ele precisava mostrar para os judeus. É filho de Davi, filho de Abraão. Agora, para o grego, para mostrar que a salvação estendia para ele iniciou lá em Adão, para mostrar assim, é para todo mundo. Não é começando em Abraão, é começando em Adão. Então, já conhece, já sabe, né? Já estava familiarizado, né? Eles só quiseram mostrar que ele veio de Abraão e Davi, né? Foram objetivo, isso aí.
Então o evangelho de Lucas, Jesus, ele é o homem perfeito, o símbolo é o homem, tá? No evangelho de Lucas. Então agora, no evangelho de João, que ele não é mais sinótico, é um evangelho diferente dos outros, nós não vemos, por quê? João, qual que é a intenção de João? Mostrar Deus, Jesus como Deus, é mostrar Jesus como Deus, ele é Deus. Aí também não tem genealogia, porque Deus não tem genealogia. Então ele não preocupou com genealogia, porque Deus não existe genealogia de Deus. Ninguém veio antes dele. Então ele já começa, o propósito de João é narrar o ministério de Jesus na região da Galileia. É mostrar os milagres de Jesus, tudo que apresente Jesus como Deus. Mostra Jesus fazendo coisas que só Deus podia fazer. Então João apresenta Jesus como Deus. Ele é Deus e o símbolo do evangelho de João é uma águia. Tá? Então, até aqui está tranquilo aí, gente? Se vocês tiverem dúvida aí, vocês me param aqui, porque... Lucas, no caso, também foi ministrado por Paulo ou não? Ele não tem nada a ver com... Tem. O que acontece é que Pedro e Paulo, eles acolheram Marcos e Lucas. O evangelho que esses camaradas escreveram era baseado nessas testemunhas, entendeu? Então, porque a gente vai ver quando vai falar de Pedro, Marcos, ele era parente, eu acho que ele era sobrinho de Pedro. Tem uma tradução que ele fala que ele era primo, e uma tradução fala que ele era sobrinho de Pedro, Marcos, João Marcos. Então, ele foi instruído, eu acho que eu falei ao contrário, Marcos ele foi instruído por Pedro. Eu falei ao contrário isso depois, no início? Foi Paulo, né? E Lucas, ele tem pela visão de Paulo. Porque quando, por exemplo, Lucas relata a história onde Paulo entra na história. Lucas, ele relata Atos dos Apóstolos. Ele relata o início da igreja. Ele relata a história de Paulo. Entendeu? Então, esses caras eles foram instruídos, Lucas por Paulo e Marcos por Pedro. Entendeu? Então, o relato deles vieram de pessoas que tinham mais conhecimento. Lucas fez, na verdade, uma investigação, sabe? Lucas fez uma investigação. E Marcos, ele ouviu de quem foi a testemunha ocular, que era o próprio apóstolo Pedro. Então, nós iniciamos agora, eu ia até falar um negócio da genealogia de Jesus aqui, porque a genealogia de Jesus ela é diferente em Mateus e em Lucas. Mas quando a gente for falar de Lucas, eu vou falar da diferença dos dois, tá bom? Do tabernáculo? Eu não tenho o texto que fala das cores. Eu só falei as cores do tabernáculo. Tá. Ah, tá. O Mateus, ele representa a cor púrpura no tabernáculo, que ele representa a cor da realeza, a púrpura. É tipo um roxo, é tipo um roxo. E aí depois a outra cor é o carmesim. O carmesim ele lembra vermelho, tá? O carmesim ele representa o sacrifício de Jesus em nosso lugar, representando o Evangelho de Marcos. Carmesim. Vai estar isso aqui. Não, isso aqui eu vou mandar para vocês. Ó. Tá. Aí não precisa não anotar não. Depois eu vou mandar. Isso aqui, essa primeira parte, tem ela aqui tudo aqui. Aí eu vou mandar para vocês. Ah, tá. O branco, que era a pureza, que era Lucas, representa o Evangelho de Lucas. Branco representa pureza, perfeição. E o azul, que representa o céu, que é João, que mostra que Jesus é Deus. Então, agora nós já vamos iniciar dentro do Evangelho de Mateus. Gente, eu quero terminar o de Mateus hoje, tá, gente? Vamos tentar fazer um por dia,
né? Um por aula, para a gente, é muita coisa, meu Deus do céu. O Evangelho de Mateus, gente, o comentário do Hernan Dias Lopes, sabe quantas páginas que é? Mais de 1000 páginas, só de Mateus. O comentário que ele fez, comentário bíblico dele, mais de 1000 páginas. Hã? Não tem não. Eu comprei a coleção toda, mas ele não tinha Mateus ainda na época e não tinha Gênesis. Aí eu não tenho nem Gênesis nem Mateus, porque ele escreveu depois. Não estava pronto. Então nós vamos entrar agora de fato em Mateus. Pessoal, livro de Mateus. Quem é o autor de Mateus? Mateus. Não existe... O evangelho de Mateus, na verdade, ele é um evangelho autônomo. Por que ele é autônomo? Porque nós não encontramos no corpo do evangelho ele relatando assim, eu, Mateus, eu escrevi esse evangelho, igual a gente vê nas cartas de Paulo, né? Eu, apóstolo de Cristo, Paulo, a igreja de fulano de tal, e quando a gente vê, por exemplo, em João capítulo 21, João 21, 24, quando nós estamos falando aqui, está o finalzinho do evangelho de João, aí vocês lembram que um camarada lá acontece lá que Jesus, ele fala com Pedro assim, Pedro, tu me amas, aquele negócio todo. Aí Jesus fala assim, Pedro, quando você era novo, você cingia os lombos, você fazia o que você queria, mas alguém vai chegar e tal, mostrando como Pedro haveria de morrer. Aí Pedro vai e pergunta para Jesus assim, falou assim, no 21, Pedro vendo a João, né, que era o discípulo amado, falou assim, e ele, o que vai acontecer com isso? Né? Aí respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você importa com isso? Quanto a ti, Pedro, me segue. Então se tornou... Aí olha o que aconteceu. Jesus falou para Pedro assim, ó, Pedro, você vai morrer por amor a mim. Porque você lá atrás falou que morreria e não morreu. Mas agora você vai ter chance de morrer. Aí Pedro, ouvindo isso, falou assim, e João? O que vai acontecer com ele? Aí Jesus falou com ele, seu Pedro, se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que você tem com isso? Você me segue e esquece ele. Jesus falou isso com Pedro. Aí olha o que aconteceu. Aí olha o que aconteceu. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ou seja, Pedro foi lá no ouvido dos apóstolos e falou assim, Jesus falou comigo que ele não vai morrer, porque vai ficar até o dia que ele voltar, então ele não vai morrer. Aí, Pedro espalhou o burburinho, né? Mas aí a Bíblia já vem corrigindo, né? Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Vou explicar o que é isso. Aí, eu continuando. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e as escreveu. Ou seja, João está colocando a assinatura dele. Eu escrevi esse evangelho. Aí ele fala assim, ó, este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e as escreveu. Ou seja, eu só li tudo isso para falar que o João tem a assinatura de João, falando assim, eu escrevi. Mateus, nós não vemos isso. E como que João não morreu até que ele viu Jesus? João, ele foi o camarada que foi para onde? Exilado aonde? Ele viu Jesus voltar, porque ele relatou isso. Então, o que Jesus falou é o seguinte, assim, ó, eu vou mostrar tudo para ele, primeiro, depois ele vai morrer. Então, Jesus mostrou para ele não viu Jesus voltar, ele não viu acontecer, mas ele viu o que vai acontecer. E ele relatou, cumpriu o que Jesus tinha falado. Ele não morreu enquanto ele não viu eu voltar. Aí é ali que e cumpre essa palavra, entendeu? Então, Hã? O que te importa? Me segue, pronto, rapaz. Morreu na dúvida. E Pedro morreu assim, rapaz, e João que nem vai morrer. Tati. Ele só não está na dúvida porque já encontrou com o João. João, achei que você não ia morrer, rapaz. Já contei para todo mundo, o pessoal está até lendo isso. Tem gente até pregando isso. Não existe, não, ele morreu. A Bíblia relata a morte dele, né? Ninguém mandou se negar 3 vezes.
Então, o evangelho de Mateus é um evangelho anônimo porque nós não temos o autor escrito na Bíblia falando assim, eu sou Mateus, o autor. Ou alguém falando, esse aqui, quem escreveu foi Mateus. Não, mas os pais da igreja, vocês sabem quem são, né? Os pais da igreja, eles atribuem a autoria de Mateus a Mateus mesmo. Então, quando a gente fala o evangelho segundo Mateus, tá de boa. Não, porque no evangelho não está escrito. Não está escrito quem é o autor, entendeu? Não tem falando o autor, não. Costuma escrever assim, eles colocam um ponto de interrogação, ou coloca assim, fulano, mas aí coloca uma nota assim, ó. A igreja acredita que é ele, mas não tem certeza, tipo isso, entendeu? Chamado Levi também, e o nome Levi está em Marcos, capítulo 2, 14, onde Mateus é também chamado de Levi. Marcos, capítulo 2, 14. E quando é que foi escrito o livro de Mateus? Também nós não temos a data certa, só que nós temos uma dica dentro do próprio livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 24, quando Jesus faz um sermão profético, fala assim, ó, tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se, quando se aproximaram dele seus discípulos para te mostrar a construção do templo. Jesus, porém, lhes disse, não, aí os discípulos falam, você não vê tudo isso? Aí Jesus, você não está vendo esse templo top aí, né? Falou com Jesus, e Jesus dá uma cepada nesse, tadinho. Aí Jesus falou assim, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, Jesus profetizou a destruição do templo. E vocês lembram quando é que o templo foi destruído? No ano 70. No ano 70, pelo general Tito Vespasiano, ele destruiu o templo. Ou seja, se Mateus está profetizando, ele está falando de algo que foi profetizado que ia acontecer, obviamente não tinha acontecido. Então foi antes do ano 60 que tem o relato. Porque se já tivesse sido destruído, ele tinha falado que tinha sido destruído. Isso aí. A minha fala de 50 a 60. Mas é nessa faixa aí. Nós não temos... 75 não pode ser. Tem que ser de 70 para baixo. 65? Não, 75. Acima de 70 não pode ser, porque ele fala de algo que aconteceu no ano 70, que ia acontecer. Se fosse 75, ele podia ter relatado. E o templo foi destruído, assim como Jesus falou. Ele não ia perder essa oportunidade, entendeu? De falar algo que Jesus profetizou. Isso. Uhum. Não, destruiu tudo e os judeus espalhou para o mundo inteiro. Véio. Aí os judeus só voltaram quando Israel voltou a ser nação de novo, 1948, se eu não estiver enganado. Muito tempo depois, os judeus se espalharam pelo mundo, cara. Mas aí foi nesse espalhar que teve a... Foi nessa época aí. Aí nós temos que... E de onde foi escrito o Evangelho de Mateus? Nós também não temos o relato certo, mas nós temos duas possibilidades, que é Jerusalém ou Antioquia. Por que eles acreditam em Antioquia? Porque havia um bispo em Antioquia, havia um bispo lá que ele citou, o nome desse camarada é Inácio, um bispo chamado Inácio. Ele cita o Evangelho de Mateus como se tivesse sido escrito ali, no período que ele estava ali. Porque ali em Antioquia existia uma comunidade de judeu muito grande, tá? na Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do mundo, só perdia para Roma e Alexandria. Então, acredita-se que ela foi escrita de Antioquia. Tá? Então, o tema, nós já falamos, né, o tema de Mateus, não o tema, o assunto central é para mostrar que Jesus é o Messias esperado. Só que tudo eles falam o seguinte, da destruição do templo, fala do cumprimento de profecias do Antigo Testamento, fala de um reino que viria, os destinatários são os judeus, e o propósito do livro é mostrar que Jesus de Nazaré é o rei, é o Messias esperado. Então, agora nós vamos entrar de fato dentro do livro de Mateus, tá? No Evangelho de Mateus. Nós vamos começar a falar agora capítulo por capítulo aqui, e só um resumão rapidaço, tá, gente? Porque o Evangelho, a carta de Paulo aos Coríntios, a gente ficou aqui 12 lições, 12 dias,
E cada dia era um capítulo que a gente estudava. Um capítulo por dia. Entendeu? 1 hora e pouco, cada capítulo que a gente falava. Então, isso aqui, se a gente fosse estudar aqui, velho, nós ia ficar, no mínimo, uns 30 dias de aula, tá? Não é 30 dias de corrida, não é 30 dias de aula só em Mateus, porque tem muita coisa aqui dentro aqui. Mas como a nossa intenção é uma visão panorâmica, não é entrar, focar em tudo, mas é fazer uma visão macro, não micro. Qual livro você fala? Pega também. Eu não peguei o livro para ver, né? Mas ele fala que é o Novo Testamento comentado. Então, eu acredito que ele abrange muito isso aqui. Eu acredito que sim. Então, no capítulo 1, a gente inicia aí com a genealogia de Cristo, provando que Jesus ele vem de Davi e Abraão, e também nós vemos um breve relato, vocês podem ficar com a Bíblia agora aí, só me acompanhando, nós só vamos mudando de página aí, para a gente ir, alguns momentos específicos, nós vamos falar alguma coisinha. Então, também tem um breve relato sobre o nascimento de Jesus, e Mateus não dá uma ênfase tão grande no nascimento de Cristo, como, por exemplo, o Evangelho segundo Lucas. Tá? Mas aqui fala um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. No capítulo 2 fala da visita dos reis magos. É assim mesmo, gente? Não é reis, né, gente? Não... E também foram quantos magos que era? Não se sabe também. Foram 3 presentes. Então a gente fala assim, os 3 reis magos. Eu falo assim, ó, eram 3 e eram reis. De onde que está falando isso aí? E os presépios também, né? Mostra Jesus pequenininho nos presépios, né? A visita foi 2 anos depois, mas mostra Jesus pequenininho foi 2 anos depois essa visita, tá? Jesus já estava falando o nome dos pais já, meu filho. Quando ele fala, na hora que os reis magos chegaram lá. Se você colocar um menino grandinho no presépio, o pessoal vai falar que você é herege, entendeu? Perigoso queimar você na fogueira. Aí. Não, mas... Tinha passado 2 anos, Então, aqui nós vamos falar, no capítulo 2, fala da visita dos magos, né? Pegou esse negócio de reis, é por causa dos presentes que eles ofereceram, né? Que era o quê? Mirra, ouro e incenso, que eram presentes dados aos reis. Era reis que ofertava isso. Então, pegou, sei lá quem foi o primeiro cara que falou isso aí, né? E aí pegou isso aí, meu filho, lastrou. Igual Moisés Gago, entendeu? Teve um cara que falou primeiro e todo mundo falou, repetiu. E até hoje. Então, aí aqui fala assim das visitas dos magos, que foram 3 presentes, não eram 3 reis, nem reis, e nem só, a Bíblia não fala de quantos, foram 3 presentes, mas a gente não sabe quantos eram. Então, aí volta depois, aí eu tenho anotado aqui aquela história toda de Herodes, que a gente falou na aula passada, mas quem não estava na primeira aula? Quem não estava na primeira? O pastor Eliane também não estava, não. Então, deixa eu falar aqui deixa eu lembrar aqui só o Herodes aqui. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui, mais ou menos aqui. Um matador aí. Espera aí, deixa eu achar aqui o relato de Herodes aqui. Que faz a gente abrir... Aqui, ó. Tem aqui, ó. Meu Deus. Tem aqui, ó. Gente, então é o seguinte. Vamos para quem não estava na primeira aula, para vocês entenderem o que aconteceu aqui com Herodes. Herodes, esse camarada, ele começou a crescer muito quando ele começou a governar. Ele começou a crescer muito, ainda mais depois que Júlio César, o imperador de Roma, ele morreu. Herodes começou a pegar muita fama. E ele era um camarada fenomenal, capacidade administrativa, porém, ele era muito desconfiado. Ele tinha medo de alguém tomar o reino dele. Ele era um cara com habilidade excepcional, mas era muito desconfiado. Ele casou 10 vezes, esse cara, Herodes. E ele matava, ele não tinha pudor em matar qualquer pessoa que ameaçasse o reino dele.
Ele matava qualquer um que ameaçasse o reino dele. Então, um exemplo disso é que uma das suas esposas preferidas, né, a história relata assim, que ela era uma família muito nobre. As pessoas da família da esposa dele eram nobres, pessoas chiques, pessoas do alto escalão, e Herodes ele tinha medo que a família dela crescesse tanto em como é que fala, em influência, que ele fez? Matou a família dela toda, dessa esposa dele. Mandou matar todo mundo, e era a esposa preferida. Ele... Não, a mulher não, ele não matou agora, mas vai matar. Aí ele matou a família dela toda. Aí, uma das sogras dele, uma das sogras das 10 que ele tinha, né, falou assim, você podia nomear o meu sobrinho a sumo sacerdote. Olha para você ver como é que estava a relação em Jerusalém, como que estava bagunçada. O sumo sacerdote, eles compravam a posição. Aí quando foi Herodes, ele nomeou o sobrinho como sumo sacerdote. E esse menino, rapaz, sumo sacerdote, o nome dele era Aristóbulo. Ele tinha 17 anos quando ele foi nomeado sumo sacerdote. E a Bíblia fala que o nosso sumo sacerdote é Cristo. Sumo, não era sacerdote, não era sumo, o bruto, entendeu? Ele foi nomeado sumo sacerdote. Com isso foi o caixão dele, porque ele começou a crescer muito, e as pessoas começaram a gostar e admirar muito ele. O que aconteceu? Herodes matou ele, porque pensou assim, a influência dele vai ficar maior que a minha, e matou o sobrinho, de 17 anos, porque o menino começou a crescer, a influência demais. Aí, a sogra dele ficou com medo. Aí a sogra dele fez o seguinte, fugiu para o Egito, com medo do cara, falou, esse cara vai acabar me matando. Aí sabe o que ele fez? Mandou gente lá no Egito e matou a sogra lá no Egito. Esse cara, ele mandou gente lá no Egito e matou a sogra dele. Diante de todas essas barbaridades que ele fazia, ele abusava demais do poder, ele era tipo o Alexandre de Moraes no STF, sabe? Lá no Brasil. Ele abusava o poder demais. Aí o imperador de Roma, vendo aquilo, falou assim, esse cara está louco. Herodes, quero que você venha aqui, conversar comigo aqui. Ó. Aí, só que ele não podia matar o imperador, não era o imperador, né? Falou, quero que você venha aqui. Aí sabe o que ele fez antes de ir? Matou a esposa dele, com medo da esposa dele falar para o imperador que tinha matado a mãe dela. Aí ele matou a esposa preferida dele. Matou a esposa dele para ele estar diante do imperador e ela não abrir o bico lá do que ele fazia. Aí o que Herodes fez? Ele tinha vários filhos, mas 2 desses filhos ele mandou estudar em Roma para pegar a faculdade top. É tipo assim, vou mandar meu filho para estudar nos Estados Unidos. Aí quando os meninos voltaram formados, ele falou assim, esses meninos estão muito inteligentes, eles estão muito brutos, eles estão muito capacitados. O que ele fez? Matou os 2 filhos, porque ele tinha medo que os filhos tomassem o lugar dele. Então, ele mata os 2 filhos. Então, Herodes, ele era muito inteligente, mas um dos caras mais brutos na questão econômica, porém ele era desconfiado. E ele, para você ter uma ideia, quando ele fez a irmã dele prometer que quando ele morresse, ele ia pegar um cara um cara da nobreza da cidade e matar o cara para fazer festa no dia do velório dele. Porque ele matava as pessoas importantes. Aí ele falou com a irmã dele, se no dia que eu morrer, você vai matar um nobre aí da cidade, alguém importante aí para fazer festa. Eu quero que matam no meu velório. Você vê o cara. Aí, a gente sabendo quem é esse cara, Herodes, ele matava todo mundo que ameaçava o reinado dele. Aí agora a gente lê aqui, Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Em dias do rei Herodes. Eis que vieram os magos do Oriente e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles, onde o Cristo deveria nascer? Herodes perguntou. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, os inquiriu, perguntou a eles com precisão quanto ao tempo em que essa estrela apareceu. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiver encontrado,
me avisa, porque eu também quero ir adorá-lo, Herodes falou. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente o precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, abriu seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Olha agora, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, eles regressaram por outro caminho à sua terra. Ou seja, Herodes tinha falado com eles, vai lá e fala onde o menino nasceu, você me fala, porque eu também quero ir lá adorar ele. Só que aí, agora no versículo 13, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e a tua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou à noite o menino, sua mãe, e partiu para o Egito. Eu vou ler até o 23 só, tá, gente? Aí vai terminar. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do filho profeta. Do Egito chamei o meu filho. Aí fala assim, vendo-se, iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Por que 2 anos? Lembra que não era um menininho já mais, 2 anos para baixo. Conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. 2 anos. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouvindo-se um clamor em Roma, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu a sonho e disse, dispõe, toma o menino, a tua mãe vai para Israel, porque já morreram os que tentavam contra a vida do menino. Dispõe-se ele, tomou o menino e sua mãe, regressou para a terra de Israel, tendo, porém, ouvido Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para a região da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Ele será chamado Nazareno. Ou seja, quando Jesus nasce, era esse maluco que reinava, Herodes. E Herodes matava todo mundo que ameaçasse o reino dele. Por isso que quando a gente vai ler Mateus, a gente não entende, esse cara é maluco, por que queria matar Jesus? Por quê? Quando falaram assim, os magos falaram assim, nasceu o rei dos judeus. Esse cara falou assim, eu que sou o rei dos judeus, eu vou matar esse cara. É porque era isso que ele falava, que fazia. Só uma criança, ele já mata no berço para que nem vai reinar. Não, eles eram estudantes de astronomia, era cara que estudava os astros só, entendeu? Isso. O filho do rei Herodes, ele era um rei temente a Deus ou não? Não era não. Tanto que quando eles ouviram, falou assim, tendo ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, eles temeram de ir para lá. E por divina advertência, prevenidos em sonho, eles foram para a região da Galiléia. Ou seja, não voltaram para lá do mesmo jeito, mesmo que Herodes já tinha morrido. Entendeu? Porque o filho de Herodes reinava. Era outra região, entendeu? Então você vai me pôr no aperto aqui, você não tem explicação, Aham. Não tinha necessidade, entendeu? Não tinha necessidade. No Antigo Testamento não aparecia sempre em sonho. Tem alguns momentos que apareceu, que é a teofania. Mas aqui não foi o anjo. O anjo, quando o anjo veio e falou com eles assim, quer ver, aqui, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo. Isso no versículo 13. Apareceu um anjo, ou seja, tinha um anjo lá. Agora, os outros estão falando assim, sendo advertido por sonho, ou seja, agora é outra coisa, ele estava sonhando, entendeu? Mas o anjo apareceu aí, para falar com eles, foge com o menino, porque Herodes vai querer matar ele. Oi? Pode ser que era um caso de emergência. Corre, vaza. Esses magos aí, então, eles viram Jesus. Eles viram Jesus pequeno, né? Os caras foram lá, furiosos
Conseguiu ver Jesus e foram usados por Deus ainda, porque Deus revelou para eles, não volta até Herodes, porque Herodes vai querer saber do menino. Aí eles voltaram para outro lugar. É, top, meu filho. Então, aí agora, continuando aqui, meu Deus, gente, já é 9 horas. Não falei, estou no versículo do capítulo 2 agora. Meu Deus. E vai até o 28. Misericórdia. Então, olha para você ver, gente, uma coisa, um comentário. Por que que Deus mandou José fugir para o Egito, cara? Sendo que Deus é mais poderoso que Herodes. Tipo assim, né? Por quê, cara? Porque é o seguinte, não é porque uma profecia... Porque é o seguinte, você é temente a Deus, mas você tranca a porta da sua casa, entendeu? Você é temente a Deus, mas se você ficar doente, você toma um remédio. Não quer dizer que nós somos temente a Deus, servos de Deus, que nós somos isentos de problemas. É quase que o contrário, entendeu? Por você ser servo, você vai ter problemas. É tipo isso, entendeu? É tipo garantido. Se você não tinha, agora você vai ter. É tipo isso. Oi? Não, os pais fugiram com ele criança. Não, mas Deus podia simplesmente ter fulminado Herodes. Falou assim, Herodes, e não fala nada, só olhar para ele ia morrer. Eu perguntei por que eles tiveram que fugir para o Egito, fugir de Herodes, sendo que Deus é muito maior que Herodes. Deus podia simplesmente ter fulminado Herodes. Está querendo matar meu filho? Tipo assim, né? É mesmo? É tipo isso, né? Deus é muito maior que a polícia. Mas se a gente vê a polícia em treme, por quê, né? Então, cara, é assim, a prudência, nós sermos prudentes, isso não anula a nossa fé. Tá? A questão de prudência não vai anular. Se eu sou prudente, não quer dizer que eu não confio em Deus. Não. Nós temos que nos cuidar mesmo. Então, Jesus ele podia ter feito, Deus podia ter matado, mas você servir a Deus, não é isenção. Vai entrar em tudo também? Não, sai daí. Sai daqui, entendeu? Seria muito fácil, né? Então, aí depois Jesus volta para Nazaré, aí sim, para cumprir algo que tinha sido dito, que ele seria chamado Nazareno. Aí a gente entra agora no capítulo 3, quando vai falar de João Batista. O capítulo 3 vai iniciar falando de João Batista, que ele foi o quê? O precursor de Jesus. E ele fala sobre o batismo de Jesus. E aqui entra até algo bacana. Por que Jesus ele teve que ser batizado, uma vez que o batismo de João era para arrependimento e remissão de pecados? As pessoas que vinham a João eram para ser batizadas e terem os seus pecados remidos, perdoados. E Jesus foi batizado por quê? Se ele não tinha pecado. Exemplo. E aí, Arlan? Não, essa era para responder mesmo. Não, pode ser retórica também, não tem problema não. Cara, ali no batismo, é o que a pastora Eliane falou, Jesus ele nos representou ali. Jesus era você, Alan, entendeu? Jesus era eu ali. Então, ele passou por aquilo porque ele me representou. Então, ele foi batizado para que se cumprisse toda a lei, ele precisava ser batizado. Porque quando ele chega diante de João, o que João fala com ele? Vai vir um aí que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés. E quando Jesus chega para falar assim, João, me batiza aí, o que João fala? Senhor, eu que preciso ser batizado pelo Senhor, o Senhor quer que eu te batize? Jesus falou assim, João, bateu nas costas dele, cumpra aí o que está escrito, você precisa me batizar, entendeu? Então Jesus, da mesma forma que ele não precisava estar pregado na cruz, ele não precisava ser batizado. Porque ele não tinha pecado para estar na cruz e também não tinha pecado de ser batizado. Mas tanto na cruz quanto aqui no batismo, ele me representou. Então ele representou a igreja, ele nos representou. Por isso que Jesus teve que ser batizado, não é porque ele tinha pecado,
Tá? Então, o batismo de Jesus, embora o batismo de João era para remissão e perdão de pecados, Jesus não tinha pecado e ele foi batizado. Tem não. Mas pode ter, eu posso pôr, entendeu? É isso, é porque ele nos representou. Porque ele nos representou e ele cumpriu toda a lei, né? E também no batismo, o que aconteceu na hora do batismo? O batismo foi a capacitação de Jesus, porque o que aconteceu logo após o batismo? Ele foi revestido de poder pelo Espírito Santo e veio uma voz de Deus falando assim, esse é o meu filho amado. Houve ali uma autenticação de Deus dizendo, esse é o meu filho amado. Cara, imagina, talvez nós paramos nessa parte aqui hoje, porque tem tanta coisa aqui, meu Deus, vamos parar, nós temos que seguir, gente. Uma outra hora nós volta aqui, né? É muito bom falar assim, né? Dá vontade de falar assim horas, mas eu sei que nós temos que ir embora. Mas, então, cara, Jesus, imagina, eu falei que isso já, o conhecimento do diabo, ele é progressivo, o diabo não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, né? E aqui, cara, o diabo ele ouviu, lá em Gênesis, que Deus falou assim, ó, da semente da mulher vai nascer um, vai pisar sua cabeça. A partir daquele momento, o diabo ligou as antenas e falou assim, da mulher vai nascer um camarada que vai pisar a minha cabeça. Só que ele, cara, o diabo, e nós vamos ver que até os discípulos não sabiam que esse alguém ia ser Deus, cara, não sabia. Porque embora o significado, Emanuel é o quê? Deus conosco. Eles não sabiam que era o próprio Deus encarnado que ia estar ali. Era Deus que ia estar andando. Ele não imaginou, cara. Ele não imaginou. Porque aí aparece lá, acabou o Éden lá, aí aparece Sete já, um camarada que vem para a geração de Adão ali, que já começa a mudar as coisas. Aí vem Abraão, Isaac, Jacó, José, vem aquela galera, e vem os juízes. O diabo está na história, só olhando. Esse cara que vai pisar na minha cabeça, tentou Moisés, esse cara vai pisar na minha cabeça, foi em Abraão, Isaac, já, todos os grandes, o diabo testava esses caras, não é esse cara, os profetas, é Josué, é os profetas maiores, os menores, aí, todo mundo ele pensava, é esse cara que vai pisar na minha cabeça, porque pode ser esse cara, pode ser esse cara. Hã? Não, também, ele estava por trás da história, com certeza. Então, ele não sabia quem era, ele não sabia quando, um momento certo que Jesus viria, ele está acompanhando a história. E todo mundo que nascia, ele tentava alguma coisa. Você acha que ele não tentou matar Abraão, Moisés, Isaac, esses camaradas? É lógico que ele tentou, não foi uma nem duas vezes, não. Davi, você acha que ele deve ficar morrendo de raiva de Davi, rapaz. Davi pecava e arrependia, e Deus dava vitória para Davi, e eu acho que ele ficava pé da vida, o diabo. Por causa do diabo, você fala? Não, acho que era o temperamento dele mesmo, entendeu? Profeta, né, velho? Profeta era tudo doido, entendeu? Porque os caras, para falar com ele, na hora que chegou lá, porque o rei, ele falou assim, chove fogo do céu agora e mata os caras. Chove não, né? Chover é a chuva, né? Manda fogo do céu, aí veio o fogo, pum, matou o cara. Aí depois veio outra comitiva, se eu for homem de Deus, que desce fogo agora e queima você. Na quarta, o cara chegou, ajoelhou, não faz isso não, nós só precisamos te dar um recado. Aí ele não falou nada. O profeta é doido, rapaz. Então esses caras... Aí o diabo está na história, acompanhando e vendo um monte de gente que Deus usando, e ele pensando, será que é esse cara que vai pisar na minha cabeça? Aí chega Jesus, Jesus acontece o batismo, imagina o diabo lá, só bicando lá. Aí chega o Espírito Santo, vem nele, e vem uma voz do céu, esse é meu filho amado, que eu tenho prazer. E eu penso, na Bíblia não está falando, eu penso que ainda assim o diabo pensou, mas esse aí deve ser mais um, vou testar ele agora, lá no deserto. Porque a Bíblia fala que o mesmo Espírito, olha para você ver, o batismo de Jesus, está no 3:13, né? Aí, lá no 16 já, batizado, Jesus saiu logo da água, 3:16 que eu estou lendo. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, esse é o meu Filho amado, em quem me compraz, ou em quem eu tenho prazer. Olha aí no 4, já começa o 4 assim, a seguir, Jesus foi levado pelo
Pelo Espírito, cara. Não foi levado pelo diabo, não. É o mesmo Espírito que veio sobre ele, o levou agora ao deserto para o quê? Para ser tentado pelo diabo. Então ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Cara, observa que Jesus, olha que forte, cara. Jesus, ele saiu agora do sorriso do Pai, falando para ele assim, esse é meu filho amado, para a cara feia do diabo. Ele saiu da certeza de Deus, falando assim, esse é o meu filho amado, para o diabo falar com ele toda hora assim, se és filho de Deus, faz isso. Se és filho de Deus, ele saiu da afirmação de Deus para a dúvida que o diabo estava tentando pôr. Ah, se é o filho de Deus, faz isso então. Ah, se você é o filho de Deus, faz isso então. Então, cara, ele saiu da certeza para uma dúvida. Ele saiu de uma alegria para um momento de tensão, que ele está indo agora. E aqui a gente nota que é o seguinte, não é o diabo que estava entrando no terreno de Jesus, não, era Jesus que estava entrando no terreno do diabo. Sabe por quê, cara? Isso aqui era tipo uma aprovação do ministério de Jesus, era tipo mostrar para o diabo assim, para que Jesus veio? Quem que é esse cara? Para mostrar que esse cara era diferente dos outros. Porque Adão, ele fracassou no jardim, perfeito. E Jesus venceu o diabo no deserto, na casa dele, entendeu? Então, assim, quando Jesus, ele chega, e ele chegando, arrebentando desse jeito, ele mostrou para o diabo assim, agora você sabe quem chegou, é um cara diferente agora. Aí o diabo pensou assim, esse é o cara que vai pisar minha cabeça. Esse é diferente. Versículo 9, de qual? Do 4. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Esse? Aham. No sentido da mentira. O diabo, ele usa da mentira, porque ele não é dono de nada. É igual quando a Bíblia fala assim, o mundo jaz não é do. Se falasse o mundo jaz do maligno, quer dizer que o mundo era do diabo, ele era o dono. Mas é no maligno, ou seja, está influenciado pelo mal. O diabo, ele usou de mentira com Cristo, porque ele estava colocando a divindade de Jesus à prova. Se você fizer isso, tolice demais. É porque ele pensou que Jesus era um cara qualquer. Ele pensou em ser mais um profeta, porque ele deve ter pensado assim, eu acompanhei ao longo da história esses profetas, como é que eles fazem. Esse cara vai cair agora, porque eu vou dar para ele isso aqui, entendeu? Só que o que ele não contava era que Jesus era Deus mesmo, entendeu? Ele não esperava que Jesus era o Deus encarnado. Porque embora a profecia falasse de um Deus que viria, até os discípulos, cara, Jesus está lá no mar, gente, lá no mar, dormindo, andando com os discípulos um tempão. Jesus levanta e acalma o mar, o cara fala assim, quem que é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Não, meu filho, é ele que fez isso. Se eles entendessem, nem eles estavam entendendo. Eles não tinham pegado, ninguém pegou. Só 2 pegou. Então, eles não estavam entendendo a profundidade, eles não estavam entendendo naquele momento ainda, galera, que era o próprio Deus que estava andando com eles, cara. Eles não estavam entendendo. E nós vamos ver isso para frente. Então, Jesus, ele foi conduzido ao deserto. Ele foi conduzido ao deserto para mostrar o impacto do ministério de Jesus, é para mostrar assim, quem chegou agora é o cara que vai pisar sua cabeça, o capeta. É esse aí agora. Então, o diabo ali, ele soube, agora a minha hora chegou, e o meu tempo agora está curto, por isso que ele fica louco aí, querendo levar o máximo de gente para o inferno junto, porque ele sabe que a hora, o relógio dele está chegando ao fim. Entendeu? Pode ser, pode ser. Uhum. E a gente paga, Deus sempre abraça o Como fala, pastor, que ele não teve perdão porque ele pecou na eternidade, né?
O que é... Não, pode falar. E, cara, isso aí, tem uma matéria na teologia, que nós vamos estudar, de teologia sistemática, que chama amartiologia. A amartiologia, ela trata da origem do pecado. Onde foi a origem do pecado, em qual momento que se deu o pecado. Mas o pecado do diabo, ele foi num nível diferente, porque ele quis a glória que era de Deus. Ele quis estar acima do Altíssimo. Ele queria estar no lugar de Deus. E ele se rebelou. A rebelião nada mais, nada menos é do que a blasfêmia, cara. A rebelião, ela é blasfêmia. Entendeu? Quando você atribui a Deus, aliás, a um demônio ou alguma coisa, algo que o Espírito Santo fez, isso aí, uma pessoa que ela não esteja rebeliada, ela jamais faria isso. Entendeu? Então, o tipo de pecado cometido por ele é um pecado que não tem perdão. Entendeu? É o nível que ele quis chegar. Entendeu? Isso. Foi quase que pior, entendeu? Isso. Eu faria melhor, eu queria estar no seu lugar. E tanto que o que a Lília falou, não foi eu que preguei, não. Mas tem um pouquinho talvez um pouco de verdade nisso. Mas eu acho que o pior de tudo, porque eu imagino, isso aí são linhas teológicas, tá, gente? Eu acredito que o diabo ele cai depois da criação do homem, ele não caiu antes. Porque o que eu penso é que o diabo, quando ele cai e ele leva a terça parte de anjos junto com ele, ele tinha alguma coisa para oferecer aos anjos, cara. O que ele ofereceu aos anjos? Para mim, tá, gente? Não está na Bíblia isso. Eu penso assim, que o diabo ele viu o homem criado, à imagem e semelhança de Deus. E ele chegou para os anjos, talvez na eternidade, e falou para os anjos, cara, nós estamos aqui adorando a Deus aqui, ó, o tempo todo. Aí agora, na hora dele criar alguém para relacionar com ele, ele criou a imagem dele, outro cara. Por que nós não somos criados à imagem dele e o homem é? Aí ele plantou isso no coração de terça parte dos anjos, porque eu não creio que ele teria um poder de persuasão só na palavra, talvez teria, de tirar terça parte dos anjos. E cair junto com ele, se ele não tivesse algo para oferecer para esses caras, para mostrar, porque é o seguinte, eu não estou ensinando ninguém a rebeliar, tá? Mas quando existe rebelião, tem que ser mostrado algo, para você trazer aquela pessoa para o seu lado, você precisa mostrar algo que vai ferir ela também. Então você fala assim, você que está defendendo a Ramp Church, sabe o que eu fiquei falando, que eu fiquei sabendo, o pastor Tias falou de você? Tipo isso. Aí vai ferir aquela pessoa com algo que ela não estava esperando. Aí aquela pessoa vai ficar ferida e ela agora vai começar a ferir outras para ela levar o máximo de gente possível, porque ela mostrou algo que feriu a pessoa. Entendeu? Não é blasfêmia isso. A blasfêmia é você atribuir isso ao demônio. E a blasfêmia fala o seguinte, em Hebreus vai falar que você foi participante disso. Você participou da mesa, você esteve na mesa, você foi usado por Deus, você sabe quem fez aquilo foi Deus, você sabe tudo, você estava no momento e sabe quem fez é Deus. E você atribui aquilo ao diabo, sabendo que isso é blasfêmia. E essa pessoa, Hebreus fala, que é impossível, uma vez que a pessoa ela foi participante do corpo de Cristo, ela provou das benesses do reino, e ela se desviou daquilo, é impossível que outra vez ela seja reconciliada. Não tem volta, isso é a blasfêmia. Essa pessoa não mais vai reconciliar. O crente que fala assim, meu Deus, eu acho que eu blasfemei. Não blasfemou, porque tem gente que pensa, meu Deus, blasfemei. Quando a gente era menino na igreja, por que a gente não falava em mistério? Por que a gente custava ser batizado no Espírito Santo? Porque eles falavam, se você falar e não for de Deus, você está blasfemando. Aí eu já pensava assim, eu tentando ser batizado, vou para o inferno. Tipo isso, né? Eu buscando de Deus o batismo, eu ganhei o inferno, porque eu blasfemei. Imagina.
Meu Deus do céu. O irmão falava assim, irmão, Deus queira que você não tenha blasfemado. Eu falei, meu Deus, será que eu blasfemei? Ficava doidinho o mês inteiro, pedindo perdão e nascer certinho, porque... Yeah. Uhum. É rebelião. E trata severamente, cara. Ô, pastor, então, tipo assim, mesmo, tipo assim, se a pessoa blasfemar, sabendo que é blasfemou, então é um pecado que Deus não perdoa. Não perdoa, não perdoa. A blasfêmia acontece com a pessoa sabendo que ela tá em total... Não vai se arrepender. Ela não vai porque o que convence o homem do pecado e do juízo é o quê? O Espírito Santo. Ela, a partir do momento que ela blasfemou, ela não tem mais a ação do Espírito Santo na vida dela. E ela nunca vai reconhecer o erro mais. Acabou. Eu ouvi falar que, tipo assim, que quando a gente peca contra nós mesmos, Deus perdoa. E aí a blasfêmia seria Contra o Espírito Santo. É isso aí. É isso aí. Não que o Espírito Santo não perdoe, porque se a gente entende que a Trindade, nós cremos na Trindade, ele perdoa porque ele é Deus, né? Mas quando a gente está falando da blasfêmia, isso é um pecado específico, entendeu? Igual a Bíblia vai falar de pecados para a morte. Não, esse pecado para a morte que a Bíblia cita não está falando da blasfêmia, mas existem pecados que o tratamento dele é a morte, velho, entendeu? Então, Tá bom, a Siri está falando comigo aqui agora. Não, vamos voltar aqui, depois nós vamos falar de satanismo, outra aula. Porque isso aí já vai entrar no satanismo, isso aí. Então, Jesus, ele foi levado ao Espírito ao deserto. Meu Deus, 9:20, rapaz, é um absurdo um negócio desse. Capítulo 5. O capítulo 5, aqui nós vamos entrar na questão do Sermão da Montanha, o poderoso Sermão da Montanha. Tem um camarada um cara lá, esqueci o nome dele agora, rapaz, da Índia lá, um carequinho assim, um cara que tem até não, esqueci o nome dele. Mas ele fala assim que se a gente tirasse todos os livros do mundo, é tipo o Dalai Lama, assim, mas esqueci quem que é o cara, mas é o parente do Dalai Lama. É o primo dele. Mas ele fala assim que se a gente pegasse todos os livros do mundo e queimasse, deixasse só o Sermão da Montanha, nós já teríamos tudo que nós precisássemos. Tudo que nós precisamos. Então, aí Jesus aqui no capítulo 5, ele vem falando do Sermão da Montanha. Ele fala, por exemplo, sobre o pobre de espírito. Se eu não me engano, deixa eu ver onde que está. Está aqui, ó. Bem-aventurado os pobres de espírito. Qual que é a tradução sua? Versículo 3, gente. O que está escrito aí? Pobre de espírito. Espiritualmente pobre. Essa tradução está boa. Sabe o que é o pobre? Porque existe dois níveis de pobre. Existe o pobre que ele tem uma geladeira na casa dele, só não é abastado, né? Não tem muita coisa. E tem o pobre que nem tem casa e nem geladeira. É o cara que mora na rua. Esse é pobre, pobre, pobre mesmo. É um cara que não tem nada. E tem o pobre que não tem uma boa condição, mas ele tem um teto para morar, né? Talvez ele tenha uma geladeira para abrir, a geladeira pode estar vazia, mas ele tem a geladeira, né? E tem o pobre mendigo, que mora na rua, não tem nem teto. Então, quando a palavra está falando aqui assim, ó, bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino do céu, não está falando de pobreza material, mas está falando aquela pessoa que ela é pobre a ponto de entender que ela não pode fazer nada por ela. Ela é totalmente dependente, único e exclusivamente de Deus. Fala, pastora. Pobre em espírito. O meu tá humildes de espírito. Mas aí na tradução no original, ele vai falar de pobre, de mendigância mesmo, mendicância. Aquele camarada que é mendigo mesmo. Ou seja, aquela pessoa que não tem nada, nada, nada. Esse é aquele que é totalmente necessitado em todos os sentidos. Inclusive essa não é a mesma palavra, mas é o intuito quando Jesus fala assim, que se a gente não for como as crianças, nós não herdaríamos os reinos do céu. Não é porque a gente fala assim, porque o coração da criança é puro,
É sim, isso é bom, nós usamos de exemplo. Mas quando ele fala da criança, sabe o que é? A criança ela não pode se defender, ela não pode fazer nada por ela precisa que alguém faça. Então, quando nós somos como criança para com Cristo, nós estamos entendendo assim, eu não posso fazer nada, eu dependo único e exclusivamente do meu Pai que estás no céu. O seu filho, se ele pequenininho, ele não pode fazer nada por ele mesmo. Ele é presa fácil, ele se machuca, se você deixar ele sozinho, provavelmente ele vai morrer, entendeu? Se ele não souber se alimentar. Então, é nesse sentido que nós precisamos ser criança, é entender que nós não podemos fazer nada, somos unicamente dependentes do nosso Pai. Então, quando fala de criança, é nesse sentido. E eu tenho uma anotação aqui na minha folha, que está escrito assim, falar sobre os versículos 3 e 10 no comentário da Bíblia, palavra-chave, mas eu não trouxe minha Bíblia. Pastor, você está com sua Bíblia, palavra-chave aí? Palavra-chave, essa aí? É? Então deixa eu... Palavra-chave, essa aí? Não. É sua Bíblia. A Bíblia é palavra-chave, a Bíblia. Não precisa, não, pode deixar. Eu falo na próxima aula que não vai dar para a gente falar. Essa é a plenitude. Outra coisa agora, versículos 23 e 24. Eu só quero pegar esses dois porque ele é importante também. Fala assim, ó. Versículos, capítulo 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Cara, você vê que Deus ele não está importando com a sua oferta de fato. A importância de Deus é para o seu coração e a sua vida como está. Porque senão Deus falava assim, ó, você dá a sua oferta e vai consertar com o irmão. Não, ele falou assim, ó, deixa perante o altar a sua oferta. Vai primeiro reconciliar com o seu irmão. E então, voltando, você faz sua oferta. Ou seja, a sua oferta não é o principal. O importante é o seu coração, tá? É o seu coração. E aí aqui no capítulo 5, cara, Jesus vai falar como que a gente deveria tratar os nossos inimigos. O próprio Sermão do Monte é top dos top dos top, tá? Capítulo 6 e 7, Jesus vai falar do Pai Nosso. E assim, eu tenho aqui 4 folhas aqui falando do Pai Nosso aqui. Que eu não vou nem ler aqui as coisas que eu tenho anotado aqui, entendeu? Olha aqui, ó. É isso aqui? Isso aqui? Eu vou passar na próxima aula ainda. Essa aqui? E essa aqui, ó. Tudo isso aqui é o que eu tinha anotado só do Pai Nosso, entendeu? O podcast é as partes faltando da teologia da aula, né? Fala assim, vocês vão ver o final da aula no podcast lá, gente. Mas só mais 2 horinhas só. Acelera, né? Só mais 2 horinhas, gente, para o restinho tá faltando. Não, mais 2 horinhas. Eu falo do Pai Nosso na próxima aula. Mas aí Jesus ele vai falar do Pai Nosso, versículo 7, capítulo 7, e 6 e 7. Capítulo 8 e 9 agora mostra o evangelista, de fato, ele começa a entrar no que ele quer, que é mostrar um Deus que é o Messias do judeu, que é o leão da tribo de Judá, é o Messias esperado, e ele começa agora a falar de milagres de Jesus. Ele começa agora a relatar milagres. No capítulo 8 e 23, ele vai falar de Jesus acalmando a tempestade, né? Eu já até falei aqui. E aí nessa parte agora do 8 e 9, o evangelista Mateus, ele começa a focar no poder de Deus sobre as enfermidades, sobre demônios, sobre a natureza, sobre a morte, porque ele relata cura de enfermidade, libertação de demônios, ele influencia na natureza quando ele manda o vento se acalmar, e ele ressuscita um morto. Nesse período aí do versículo 7, do capítulo 7 até o 8 e o 9. Então, aí ele entra agora no capítulo 10, ele escolhe os 12... Oi? Hã? Ah, tá. Aí no 10 agora ele vai lá e vai na instrução dos 12 apóstolos. E, cara, quando a gente começa... eu queria ter tempo também de falar dos 12, mas como o nosso assunto aqui é panorâmico, gente, não dá para a gente entrar, tá, nem tudo, mas
Talvez quando a gente falar de Lucas eu falo mais um pouquinho, né? Mas Jesus, cara, quando ele escolhe os 12, se você for estudar os discípulos, você vai ver que tipo de pessoas eram os discípulos, cara. Que tipo de pessoas. Sabe quem era Mateus? Mateus era um cara publicano. O que era o publicano? Vocês sabem o que era o publicano? E não só coletava táxi. Se ele fosse coletor de táxi, ele não tinha problema nenhum. Só que Mateus era judeu. Sobre o jugo de quem estava o povo de Israel? Roma. Ele cobrava imposto para Roma. Ele era judeu, trabalhava para o romano, cobrando imposto do judeu. E sabe o que ele fazia? Ele roubava a mais do imposto, porque era dali que ele tirava o salário. Então, todo camarada que era publicano, ele era odiado pelo judeu. Sabe por quê? Porque ele jogava contra a pátria dele, ele já cobrava imposto para Roma, do seu próprio povo, e ele pesava a mão ainda um pouco mais, porque ele arrancava dali o seu salário. E ele vivia uma vida boa. Então, por isso que o publicano era odiado pelo judeu. Quando Jesus sentou na mesa com ele, o que ele falou assim? Esse cara come com publicano. Ele senta com... Se ele fosse só um cobrador de imposto, não tinha problema. O problema é que ele cobrava contra a pátria e roubava ainda. Então, esse era o publicano. Então, aí quando você vai ver de Pedro, quem que era Pedro? Pescador, uma hora era valente, outra hora era covarde, uma hora era verdadeiro, outra hora era mentiroso, uma hora ele estava com Cristo, outra hora ele sumia, uma hora estamos juntos, Senhor, outra hora ele traía, negava. Esse era Pedro, entendeu? Aí quando você vai ver os discípulos, tem alguns deles que parece que eles só foram chamados e não foi citado mais nada deles, você nem ouvia falar sobre ele. E o que esse cara fazia, entendeu? Então, quando você vai ver, você pensa assim, cara, será que nós escolheríamos essas pessoas para trabalhar? Só que o pior de tudo, não o pior, o melhor de tudo é que a gente tem que pensar, não é como é que Deus escolheu essas pessoas. É como que Deus escolheu nós, porque nós somos o retrato deles, entendeu? Nós somos eles, entendeu? Eles só representaram a gente. Talvez se eu vivesse naquela época, era o Tiesco que ia ser o publicano, entendeu? Talvez eu ia ser o fariseu que ia ficar brigando com Jesus, e Jesus ia falar assim, joga a pedra aí, bonitão, se você não tiver pecado. Talvez Jesus falaria assim comigo, entendeu? Então, assim, a dúvida não é como Jesus escolheu esses caras, é como Jesus escolheu a gente, entendeu? Porque nós somos igual a eles, ou pior, entendeu? Então, esses camaradas, eles eram super complicados, assim como nós somos super complicados, tá? Ô, gente, eu não vou adiantar mais não, porque eu sei que ontem foi pesadaço, tá? E amanhã já tem culto, aí sexta-feira tem o Brave Man, sábado alguns têm que ir para Cape, domingo tem o culto, segunda-feira tem a teologia de novo, e terça-feira você dorme, porque quarta você volta para a teologia, quinta-feira tem o culto, sexta-feira mulher, sábado Cape, domingo, aí depois segunda teologia, terça vai ser reunião, tá? Aí quarta teologia, quinta culto, sexta-feira Brave Man, sábado Cape, domingo, segunda-feira teologia de novo, tá? Aí um dia dessa aí Jesus volta. E vocês ouviram ontem que daqui a pouco tem uma outra para nós aí. Onde que é mesmo? Pois é. Daqui um dia você tem que ir para a Úster também. Meia hora aqui em Úster, meia hora lá. Me deu até uma palpitação aqui já. E pois é, ué. Você mora naquela região lá? Ah, tá. Achei que você morava por aquele lado de lá, ué. Ah, você mora em Úster. Ah, não, eu perguntei se você morava por aquele lado de lá, ué. Então fechou, ué. Então, beleza. Olha, eu não vou liberar você congregar lá não, tá? Você vai ter que ficar aqui mesmo. Não precisa, pode tirar o cavalinho da chuva. Falar com o apóstolo, põe o Bruno aqui, porque eu preciso dele aqui, viu? Então,
Então, gente, eu não vou dar sequência aqui, porque é tão top que a gente vai... Meu Deus. Nossa, eu queria falar só um negócio aqui, mas é tão lindo que eu preciso de pelo menos mais uns 30 minutos, só para o capítulo 11. Eu precisava de mais 30 minutos só no capítulo 11, então vou deixar para o 11 para a próxima aula. Mas a intenção, gente, é a gente falar um evangelho por aula, tá? Meu Deus, nós vamos conseguir isso na próxima, nós vamos terminar Mateus, falar de Marcos. Marcos é pequenininho, Marcos é 14 capítulos só, entendeu? E a gente vai falar na próxima aula de Marcos. Vamos ver o que em Marcos, o que é específico de Marcos, a forma como que Jesus é tratado em Marcos. Tem bastante coisa bacana, tá? Então, relembrando agora, nós vamos estar estudando panorama do Novo Testamento. Tá, gente? Porque aqui as coisas estão tendo que acontecer muito rápido, entendeu? Daqui a pouco eu chego aqui na semana que vem, na outra aula, e falo assim, gente, a partir de hoje, nós já vamos pregar todo dia. Já conversei com o pastor Eliane, já fez a escala aí para vocês, entendeu? Eu falei com os meninos aí que nós temos a olheira aqui, ó, a pastora da quinta-feira está aqui. Se eu fosse vocês, eu dava o sangue aqui, meu filho. Se eu fosse vocês, eu dava o sangue, porque a pastora Eliane... Aí, meu Deus! Ele não viu a capinha lá do culto lá da manhã? Você não viu quem está na capa, não, Divaldo? Ele viu. É o apóstolo. Ô, gente, mas sério mesmo, tá? Vocês têm que ficar preparados para pregar, velho. Preparado, tá? Prepara para pregar aí. E eu aconselho assim, eu não sou o exemplo a ser seguido, mas eu guardo todas as minhas pregações, eu guardo todas. Eu gosto de anotar, porque eu gosto de guardar. Pode ser que você vai estar num lugar que você vai precisar pregar, entendeu? Então, se você tem guardado, é fácil, porque você já preparou, e cada vez que você pregar, essa pregação ela vai ficando melhor, entendeu? Você vai incrementando, colocando outras coisas, então fica ligado aí, porque uma hora dessa aí, Bruno, falei sem querer, o Bruno me enrolou segunda-feira, que não tinha preparado o negócio, ele acha que eu não manjei não, mas deixa ele. Ô, gente, então é isso aí, vocês têm alguma dúvida com relação à aula de hoje? Tá? Então, o evangelho é bem bacana para a gente pegar, mas quando a gente pegar Atos tem muita história bacana, muita coisa para somar para a gente, tá? Nós temos aqui Não, a história da igreja não. Atos, a gente vai falar em Atos, por exemplo, quando é que foi instituído os ministérios, né? A igreja, quando é que a igreja iniciou, como que as coisas foram acontecendo em Atos, né? O que aconteceu passo a passo ali, que iniciou os ministérios, a igreja, e como que, por exemplo, a figura de Paulo, ela aparece, né? Que teve o nome trocado de Saulo para Paulo. Nós vamos ver isso aí no próximo episódio. Não foi trocado. E aí depois, quando a gente entrar nas cartas, cara, vai ser muito bom para a gente entender o que cada igreja estava passando. Isso aí é muito bom e ajuda a gente gravar a história. Se você souber o que a igreja está passando, você consegue gravar a história mais facilmente, tá? E até que a gente vai chegar lá nas cartas de Pedro, de João, Hebreus. Você vai ver que Hebreus vai estar linkado a Hebreus, sabe com qual livro? Pesquisa lá na sua casa. Não, vai estar ligado com Levítico, olha para você ver. Hebreus e Levítico. Está ligado os dois. Hebreus é tipo a interpretação do livro de Levítico. As leis cerimoniais que estavam lá em Levítico, vai começar em Hebreus falando assim, Jesus não é sacerdote segundo a ordem, não, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Então, para gravar é o seu. No Novo Testamento? Não, eu não tenho aquele eu fiz, né? Eu não fiz o do Novo, não. Não tem do Novo, mas deve ter, com certeza deve ter. Então, gente,
isso aí vai ser muito bom para nós, tá? Porque a gente entendendo isso vai clarear muita coisa, tá? Vamos entender, quando a gente entrar em Timóteo, a gente vai ver que Timóteo, ele vai falar de bispo, de diáconos, de pastores, como se portar dentro da igreja, como cultuar. Isso tudo fala em Timóteo. Paulo está ensinando. Quando a gente vai ler Tito, isso tudo é coisa para crescimento muito grande. Porque aí nós aqui somos líderes, cara. Todo mundo aqui é líder, entendeu? Timóteo. É. Timóteo não. Timóteo. É. Mas aí a gente fala Timóteo. Timóteo. Então, isso aí vai ser muito bom para nós, a gente nós pegarmos o Novo Testamento todo, tá? E depois nós vamos fazer isso com o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento eu acho que é mais fácil que o Novo, embora tenha muito mais livros no Antigo, porque tem uma cronologia, eu considero mais fácil a cronologia do Antigo Testamento, tá? Eu entendo que é mais fácil a cronologia para a gente entrar na história. E nós temos um mapinha ali que vai ajudar também a gente, né? Do Antigo Testamento, a gente consegue visualizar ali, é bem bacana e eu acho que é até fácil para a gente. Então levanta, então, pessoal, vamos orar. A pastora Keila vai orar para nós e já vai dar a bênção apostólica já também. Meu Deus e meu Pai. É verdade. Tem uma sequência, é uma organização, né? Não, Carol, pra você ver, a pastora falou um negócio de João Batista, eu lembrei do negócio aqui. Vou falar rapidinho. João Batista, só pra você ver, nós vamos chegar nessa parte, não, depois eu falo. Né? Pesquisar em casa. Pode orar para nós, pastora. Meu Pai, primeiramente quero te agradecer por cada um que está aqui, meu Pai. Sabemos que é difícil, mas o esforço vale a pena. Quero te pedir que o Senhor venha nos proteger na volta também para casa, meu Pai, que venha nos livrar de todo o mal do inimigo. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha abrir nossas mentes para podermos aprender cada vez mais sobre a Tua Palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar sempre conosco cada vez mais, meu Pai. Amém. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Santo Espírito Santo venham estar conosco cada vez mais, até a Tua vinda, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.